Boa noite, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma terça-feira, né? Um dia do trabalho, feriado, e nós estamos aqui trabalhando, né? Que bom. Os amigos contam com a gente e, com certeza, esse trabalho de amor está ajudando muita gente que vem buscar essa ajuda na casa. Então, a gente não consegue enxergar, né? Mas a sala está lotada de criaturas que vêm estudar, que vêm aprender, que vêm se tratar. E a gente, quando tem um pouco de sensibilidade, a gente sente essa energia, né? E a gente dá um pouco desse amor que a gente tem para ajudar eles também. Então, o trabalho já começou. Que bom, né? Então, todo mundo já conhece a casa, sabe das necessidades que nós temos todos os meses de cesta básica. E a prioridade esse mês, mais do que nunca, é arroz e feijão e açúcar. Olha que absurdo, né? Que é o mais importante. O leite em pó a gente tem um pouco, mas se alguém trouxer um pacotinho, já também ajuda. A gente está fazendo uma ajuda para a nossa co-irmã, que é a Cotique. Ela está passando por uma situação difícil, né? Ela abriga crianças, a gente que vai lá uma vez por mês, a gente conhece. E a gente está ajudando a fazer o bingo, que vai ser dia 20 de maio, né? Para ajudar a arrecadar um pouco para essa meninada que está precisando de ajuda lá. Então, quem puder cooperar, comprar o convitinho, a gente tem, né? E a gente vai lá, tá bom? E nossa viagem, né? Quem não conhece Araxá e Sacramento, não sabe o que está perdendo, né, Simone? Né, Marley? A gente vai agora não, né? Mas a gente vai dia 6 de setembro. No 6 de setembro é quinta-feira, porque dia 7 é feriado. A gente sai daqui às 10 horas e chega lá em Sacramento umas 6h30, 7 horas. E nos espera um lindo café da manhã da nossa companheira que tem lá o restaurante. Então, essa viagem ela realmente é imperdível, porque a gente busca, né, em todos os lugares em que passaram esses amigos tão amados, né, Eurípides, Barçanufa, Igorina, né, a gente busca essa energia, né, e a gente se abastece de energias por quase o ano inteiro, né, a gente busca estar coerente, né, dentro do ano que a gente passa, com os ensinamentos que a gente tem lá na casa da Igorina e no Colégio Allan Kardec. E, para completar, a gente vai no Tadeu, em Araxá, que é uma bênção de luz no caminho da gente, né? Eu chamo ele de guerreiro da luz, porque é um verdadeiro homem do bem. E ele nos ajuda muito nesses ensinamentos de amor, de paciência, de caridade, de fraternidade. Gente, é um homem maravilhoso de se conhecer. Então, quem quiser conhecer, a gente vai passear no sábado, a gente vai para Araxá passear lá na Fonte da Dona Beija, lá no Grande Hotel, depois vai conhecer o Hospital do Tadeu. Depois a gente abraça, beija ele bastante, e depois à noite tem a palestrinha dele, que é uma bênção, porque depois ele aplica um passe que é o que revigora a gente. E no domingo a gente está livre, a gente vai lá na Gruta dos Palhares, que é uma bênção, né? Também, muita água, muita energia. Então, gente, quem puder ir, vem falar com a gente que vale a pena, tá bom? A gente tem poucas passagens, mas vale a pena realmente. Então é isso, queridos. A gente quer agradecer a cada um de vocês pela presença, agradecer pela bênção da vida, agradecer a Deus por estarmos aqui nesse dia, meu Pai. E que essa luz de amor que recebemos nesse instante, de tantos amigos que aqui se encontram. Hoje, 1º de maio, aniversário do meu querido Eurípides Barçanufo. Eu falo meu querido porque ele é muito chegado aqui no meu coração, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Então, é muita emoção quando eu falo de Eurípides, sentindo a presença sempre dele na caminhada da gente. A gente é pequenino, mas a gente sente essas energias que ele oferece para a gente. Então, a minha homenagem fica aí para o meu grande amigo, nosso grande amigo Eurípides Barçanufo, que com certeza, junto com Maria, está ajudando muita gente e continua ajudando com todo o seu amor e carinho que ele tem pela essa humanidade nossa. Então, nós agradecemos pela presença amorosa desses amigos e pedimos, Senhor, que a Tua luz se faça na nossa mente, que a Tua luz se faça no nosso coração e que possamos aprender um pouquinho, porque tudo que a gente ouvir, tudo que a gente falar, vai realmente ao encontro daquilo que nós precisamos. E o tema de hoje é bem propício, vai falar de paciência e caminho, que a gente possa ter paciência encontrando esse caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Nosso querido Rudai está aqui, como sempre, né? Coitado, eu pego eles nos feriados sempre. Seja bem-vindo, querido, seja feliz. Deixa eu
tirar o talento esquecido aqui, que já foi. Mistura as palestras. Boa noite a todos. O ambiente já está preparado desde há muito tempo, né? Um pouquinho grave a voz, né? Mas está bom. E assim, juntos, a partir deste momento, vamos aproveitar esses breves minutos para nós, né? Para a nossa elevação mental, sentimental, espiritual, acima de tudo. Juntos com a espiritualidade aqui presente. Esses irmãos que já estão apostos há muito tempo, trabalham nesta casa, né? Trazem outros tantos companheiros e irmãos necessitados a esta casa, que é um hospital, um pronto-socorro. É um ambiente onde a luz do Evangelho de Jesus está presente, porque há muitas almas boas, há muitas almas queridas, ou espíritos, né, que trabalham nesta casa. E não podia ser diferente, né? Paciência e caminho, né? Que é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite, com base no livro Caminho de Vida, Chico Xavier, através de Emmanuel, né? É um tema bastante importante. E eu digo que já falei de tema referente à paciência inúmeras vezes, né? Centenas de vezes. Mas significa o quê? Que nós precisamos ter paciência, aprender a entender o que significa paciência. Porque nós não entendemos o que significa paciência. Muitos acham que é apenas aguardar que as coisas aconteçam, né? Ou ter uma atitude indiferente aos acontecimentos, ou estar de alguma forma alheio, né? Indiferente, alheio seria a mesma coisa praticamente, né? A situação. Porém, Emmanuel, no texto, nos dá um roteiro, nos dá uma base para entender paciência e caminho. Paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Lendo alguma coisa na internet, no significado de paciência, é uma palavra de origem latina, que não significa paz, essência, tem outro significado, né? No texto que eu li, diz que após tomarmos as atitudes, após termos realizado aquilo que nos propomos, vem um período, não, ou uma etapa que vamos aguardar os acontecimentos. Mas paciência precede a ação, né? Então, nesse sentido, numa comparação que Emmanuel faz, né? Quando num carro em movimento, sabes com clareza que em muitas ocasiões é necessário venhas a pensar por ti e por outros, né? Todo mundo que conduz um veículo sabe que nós temos que ter essa prudência, né? Essa cautela de estar conduzindo o veículo, atento, né? Lembrando constantemente a legislação de trânsito, observando, né? De uma forma maior à nossa volta e conduzindo o veículo e tomando às vezes atitudes e decisões por nós e pelos outros. E na vida nós entendemos que fazemos muitas vezes dessa forma. Nós tomamos, né? Pensamos por nós e pelos outros, e algumas vezes tomamos atitudes por nós e pelos outros, né? Algumas vezes nós, que somos mais imprudentes em alguns aspectos, queremos conduzir a vida dos outros, né? Deixando, não cumprindo o que cada um segue a sua própria rota, segundo algumas orientações, né? Nessas circunstâncias em que o perigo se mostra à vista, tomas conselho à prudência, que te sugere abertura de espaço aos que se entregam à disparada, ou te lembra, cuidado, para que não disponhas a podar, sem consideração, à frente dos companheiros. Inúmeras vezes no trânsito maluco de São Paulo, né, nós sabemos que existe um corredor ali para as motos, né? Quem está à esquerda na pista ou na via, quem está mais à direita, geralmente nas vias principais, os motoqueiros se conduzem entre a esquerda e a direita. E nós, né, sabemos disso, conduzimos o veículo diariamente, sabemos disso, e o que nós fazemos? Mantemos mais à esquerda, aqueles que estão à direita ficam um pouco mais à direita e dá o caminho, né? Então não vamos ser aquelas criaturas que acham que está errado desta forma e vamos impedir. Que isso vai levar muitas vezes a acontecimentos, né? Acidentes, né? E acidentes nunca é bom para ninguém, né? Então a prudência nos manda dizer que no trânsito, assim como na nossa vida, temos que observar as coisas e tomar atitudes que de uma certa forma não comprometa, né? Essas nossas atitudes não comprometa o nosso próximo. Se alguma ação nossa compromete, prejudica o nosso semelhante, vamos nos abster destas ações, né? De outras vezes, consagra-te
consagras-te ao exame prévio da máquina, antes de qualquer movimentação, a fim de melhorares as condições dessa ou daquela peça doente, né? A famosa manutenção que nós fazemos no veículo. Tanto quanto te dedicas a observar mais atentamente os sinais do caminho, para que não te faças indução a desastre, né? Óbvio, né? Tem muitas atitudes no comparativo com o veículo, né? Nessa analogia que é feito, que nós temos que observar para que tal ou tal condução não, né, não chegue a perigos maiores. E na vida é a mesma coisa. Quantas atitudes nossas, quantas ações nossas, impensadas, ou ações puramente emocionais, nos conduzem, né, a problemas maiores. E nos leva a desastres, né? Desastres financeiros, desastres afetivos ou emocionais, problemas tantos que, com um raciocínio prévio, né, uma observação maior ou uma atenção mais dedicada, a gente conseguiria evitar, né? Das questões financeiras, principalmente, né, que, querendo, às vezes, estar adequado ou atualizado quanto às questões de consumo, a gente se embrenha em dívidas nos cartões de crédito, empréstimos maiores, né, para ter o carro do ano, a casa, enfim, agradar a esposa, a namorada, o noivo, quem quer que seja, né? E aí a gente perde, né, as rédeas e perde o controle da situação e vamos colhendo aí espinhos maiores, né, dores maiores depois. Da mesma forma, né, a nossa atitude imprudente, a nossa atitude emocional no trânsito, né, numa atitude louca muitas vezes, querendo em altas velocidades ultrapassar ou em altas velocidades empurrar para a direita ou para a esquerda aquele que está ao nosso lado, faz com que a gente colha dor e sofrimento. Ou numa situação complicada que nós sabemos, avançar abruptamente no semáforo aí causa problema maior, né? O trânsito é uma escola em que sobram aulas de vigilância e compreensão, justiça e disciplina. Emmanuel, Espírito, falando para nós, né? Trazendo-nos um comparativo tão comum para nós, talvez não tenha data aqui, mas esse texto, acredito que seja de muitos anos atrás. Mas aquela época, ou contemporânea a nós, né? Ou aquela época, ele já fazia essa observação, que o trânsito é uma escola de solidariedade, né? De bom senso, de observação às regras ou às leis, né? De educação e tantas outras lições que nós tiramos, né? Ora, sabemos que a faixa de pedestre está à nossa frente e às vezes há pessoas com dificuldades atravessando, ou pessoas não com dificuldades, mas que talvez distraídas, avançou a faixa e nós aceleramos o veículo e vamos à frente, né? Esquecendo lições importantes. Se fôssemos nós que estivéssemos naquela situação, não quereríamos que alguém parasse o carro ou diminuísse a velocidade para que ultrapassássemos, né, a faixa de pedestre? Enfim, escola de vigilância, né, estar mais atento, observador, mais, né, compreensão, né, acima de tudo, justiça, é querer para o próximo o que quer para si mesmo, né, e disciplina, respeito, né, à legislação, às regras, né, da boa conduta. Enfim, anotemos as lições da estrada e procuremos transferi-las ao trânsito de nossa vida, em que todos somos chamados, nas trilhas do tempo, ao relacionamento comum, né? Óbvio, se nós levarmos uma vida completamente livres, sem prestarmos atenção a qualquer coisa, sem respeitar direitos, né? Obrigações, principalmente as obrigações, os deveres são muito grandes, né? Os direitos, às vezes, a gente, né, chama todos eles para nós, mas temos que observar também deveres, obrigações, para que, está aí um advogado, né, o Cid, né? Direitos e obrigações para a gente conviva adequadamente em sociedade, né? Por isso que existem aí as leis humanas, leis que regulam o patrimônio, leis que regulam as relações interpessoais, leis que regulam a administração comercial e assim por diante, né? Então, o homem prudente, ele se esforça, ele freia os seus instintos, freia as suas emoções mais imediatas e observa mais e atentamente, né, as regras de convivência pessoal. E aí fica o relacionamento comum, o relacionamento entre nós fica mais tranquilo, mais seguro,
né? Fica mais agradável de se conviver com as pessoas. E parece-me que os dias que estamos vivendo, falta tudo, né? Os dias atuais faltam tudo para nós. Falta paciência, falta tolerância, falta amor, respeito ao próximo. Você observa isso no trânsito, observa isso nos coletivos, observa nos lugares onde você está, né? Nos estacionamentos, né? Nas escolas, nas universidades, enfim, todos os lugares parece que aquela criatura, ela é a mais especial do que todas as suas irmãs, né? E aí ela quer tudo para si, né? E essa ansiedade que ela vive, convive, ela transfere isso para o próximo, né? E há um descuido muito grande de nossa parte, exigindo do nosso próximo coisas que ele não pode dar no momento, né? Que ele não pode. Mas podemos sim, pelo nosso exemplo, né? Sermos melhores, né? Esforçarmos-nos para sermos melhores, não é assim? Deveria ser assim, né? Ora, se eu quero uma cidade segura, um país onde as leis sejam respeitadas, é preciso que eu haja com segurança e respeite as leis, né? Do país, da sociedade, da comunidade, da cidade, do estado, do país em que vivo. Se eu quero que todos me respeitem, eu preciso começar a respeitar o meu semelhante, né? Se eu tenho dificuldades de agir com paciência, então eu preciso aprender a olhar para mim e ver o que me causa a falta de paciência, ou o que me causa uma situação onde que eu fique nervoso, agitado, né? Extremamente impaciente. Eu preciso controlar, eu preciso frear essas emoções em mim. Então todos nós temos que fazer isso, né? Se alguma coisa me causa dissabor, eu preciso ver o que me causa essa atitude, né, de insatisfação e trabalhá-la. Porque senão não há crescimento. Como adquirir serenidade se eu não faço nada, não tenho nenhuma ação para trabalhar a serenidade, né? O equilíbrio. Imagine, por exemplo, na situação que nós vivemos no dia de hoje, com o desabamento. Se todas as pessoas chegassem ali apenas curiosas, impacientes, cobrando, né, de todo mundo que seja assim um assado, que aquelas criaturas não estão no lugar certo, poderia estar no outro lugar, que as autoridades deveriam ter cuidado mais, observado mais, feito mais, e o caos ali à volta seria maior, né? Então, ante as adversidades, temos que manter a tranquilidade, a serenidade, a paciência acima de tudo, né? Para poder auxiliar mais e melhor, né? Se esse ou aquele companheiro demonstra exagerada atenção nas atividades que lhe diz respeito, ou dizem respeito, não lhe congeles o ânimo, desfechando-lhe observações deprimentes, mas socorre-o com recursos de paz. De igual modo, não ultrapasses, nem sem necessidade, as posições dos irmãos em serviço, porquanto, quase sempre, com isso nada se recolhe, além de dificuldades e desilusão, né? Sempre vamos colher problemas quando queremos que as pessoas façam de igual maneira que nós, né? Na tarefa a que te empenhas, verifica quanto de amor e de apreço já dispensaste ao cooperador do veículo de tuas realizações, para que não te falte segurança e atende à execução dos princípios que abraças, considerando o bem de todos, para que desajustes não te ameacem a obra, né? Sempre aquela observação, aquele cuidado. O quanto eu me dedico numa tarefa, seja ela qual for, em benefício do meu semelhante. O quanto de amor e de apreço eu dispenso como cooperador ou ao cooperador desta ou daquela realização, né? Desta forma, a gente entende que se prestássemos mais atenção em nós, se fôssemos criaturas mais cooperativas, nós poderíamos realizar mais, né? Mas como a gente tem um cuidado maior com as nossas coisas, um cuidado maior com os nossos objetos, com aqueles companheiros que estão muito próximos de nós, esta forma egoísta, né, e talvez orgulhosa de agir, a gente deixa de amar o semelhante como deveríamos amar, né? É complicado realmente, né? Exige de nós uma renúncia, talvez um desprendimento que outras criaturas não entenderiam. Imagine se Jesus não tivesse o desprendimento que ele tem
para amar, né, aqueles que estavam à sua volta naquele tempo e à sua volta, né, nos tempos atuais. Se Pedro, né, Paulo e outros tantos não tivessem esse desapego maior, não amasse, né, os seus semelhantes com tal desprendimento, conseguiriam realizar a obra que se propuseram? Talvez não, né? Se Bezerra de Menezes, quantas e quantas vezes nas suas obras, né, que lemos a respeito, ele esquecia literalmente da família para se dedicar ao próximo, né? E ao fazer isso, outros companheiros que, né, percebiam, né, do seu meio de convívio, percebiam, ia lá socorrer a família, levar, né, o apoio que precisasse. Não que Bezerra fosse uma criatura que não amasse a sua família, não. É que talvez a preocupação dele, a ação no bem era muito grande, ele perdia a noção do tempo e convivia com os problemas maiores, né? E aí vamos estender a Chico, né, mais recentemente, e a tantos outros irmãos que, através das ações ao semelhante, né, tinham uma paciência e um carinho muito grande para com todos, né? Será que somos assim? Será que já estamos num nível deste, né? Muito bem. Quanto mais agitação no plano externo, mais imperiosa se faz a necessidade de calma no campo íntimo. Se nos propomos a superar perturbações e obstáculos. Óbvio, num ambiente perturbado, se agirmos de forma perturbada, o que ocorre? Né? Constantemente estamos dentro do metrô, do trem, do metrô, e nós vemos, né, numa situação em que o veículo pare dentro do túnel, por questões técnicas, vamos manter a calma, vamos seguir as orientações, né, que o pessoal, né, da área técnica, que estão treinados para isso, vão nos passar. Se talvez tivermos que sair do veículo, né, vamos caminhar pela passarela, sem correria, e objetos maiores vamos deixar para trás, né? Ora, sem realmente termos tranquilidade, serenidade, paciência, se estivermos perturbados, nós não conseguimos agir. Como um médico pode salvar uma vida se ele entra na perturbação daqueles que estão à sua volta? Imagine um pai lá que o seu filho sofreu um acidente grave e o médico precisa socorrer rapidamente e o pai está em desespero, esmorrando, talvez gritando palavras obscenas ao médico ou aos paramédicos, aos enfermeiros. Como, né? Se ele entrar naquele clima e revidar, ele não consegue fazer a tarefa. É preciso manter, né, a tranquilidade para que, através das ações, consiga fazer o que deve ser feito, né? Por isso que diz aqui, quanto mais agitação no plano externo, e o Brasil viveu um momento terrível de agitação, né? E muitas pessoas entraram nessa mente, né? Existe uma mente popular, né? As pessoas pensam de alguma forma semelhantemente, né? E se as pessoas viverem nessa agitação externa, não há equilíbrio, não há harmonia, se perde o controle, né? Não é? Jung já falava sobre a mente popular, a mente coletiva, né? Desta forma, por isso que nós vivemos no Brasil, porque de uma forma nós pensamos semelhantemente. Por que estamos em São Paulo? Todos nascemos na cidade de São Paulo. Ou estamos especificamente em Santana, na Casa do Caminho. Há uma afinidade entre nós. As nossas mentes, de alguma forma, pensam em comum, né? E para a perturbação, para a agitação, também há esse tipo de coisa. Por que alguns se reúnem ao bar e ficam horas e horas tomando os aperitivos? Ou alguns se reúnem para promover, né, arrastões, a delinquência, a perturbação da ordem? Porque há afinidade. E essa agitação, né, no plano externo causa realmente perturbação, né? Vamos voltar lá no passado, lá na época de Jesus, quando Jesus, ao lado de Pilatos, né, apresentado àquela massa, que não eram os seus seguidores, né? Jesus apresentado como um criminoso comum, né? Um homem comum, mas um criminoso comum. Perguntaram, né, aí a massa, o que deveriam fazer com Jesus? Primeiro que Jesus era um nome comum àquelas pessoas, era muito como João, Pedro, Manuel, né? Jesus era um nome comum. Então, alguns daquela massa perturbada gritou morte, né, a Jesus, porque não o conheciam. E não eram seus seguidores, eram aquelas pessoas que estavam infiltradas para promover a desordem, né, para promover a agitação. Ou seja, sem calma, sem paz, sem amor, sem tranquilidade, não se resolve nada.
É preciso que a gente entenda que somos irmãos uns dos outros, resguardadas as diferenças intelectuais, né? As diferenças que nós temos espirituais, porque vivemos mais ou menos, aprendemos mais ou menos, mas olhando-nos como irmãos uns dos outros, né? Vendo-nos como da espécie humana e não de outra espécie alien, né? A gente consiga superar as nossas dificuldades e o mais forte, o mais fraco apoiar o mais forte, né? E o mais forte amparar o mais fraco, né? O mais inteligente orientar aquele que tem menos inteligência. E assim vamos construindo um mundo melhor. Porque tudo passa, né? Como disse Chico, mas realmente tudo passa, né? Ficam para trás a casa, né? Os palacetes, o dinheiro, que são importantes no tempo para desenvolver o progresso e a inteligência dos espíritos que estão aqui encarnados, sim, mas tudo fica para trás. O que levamos para trás? O que fica para trás? O que levamos para frente para a vida espiritual, né? Jesus já nos deu a dica, né? Tudo que os ladrões não roubam e as traças não corroem. O que vem a ser isso? Levamos para frente, para a nossa vida espiritual, as virtudes. O bem que eu fiz, a inteligência que eu adquiri, o amor que eu conquistei. Quantas pessoas eu tirei da dor, do sofrimento, quanta fome eu amainei, né? E assim vai, né? E desta forma, sem ter amor, sem ter paciência, a gente não constrói nada, né, nesta vida. Assim, continuando, evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar, exercitando entendimento e tolerância, conscientes de que, para coibir quaisquer calamidades, no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. Não te detenhas a lamentar problemas e crises. Se te engajastes na causa do bem, guarda-te em serviço constante e, usando paciência e amor, certamente vencerás, né? Por isso Jesus disse, eu venci o mundo, porque ele guardou realmente na paciência e no amor, ele se resguardou nessas virtudes e entendia que cada um de nós, né, como seus irmãos, como espíritos encarnados, estamos num processo evolutivo, cada um tem o seu tempo. E não adianta exigir que aquele ou aquela seja melhor, que aquele ame mais, ou aquela ame mais, né, que aquele doe mais. Não, cada um doa o que tem, não é? É óbvio, se eu posso amar mais, doar mais, servir mais, eu tenho disposição para isso, eu tenho tempo e tenho condições, eu faço isso, mas tem que fazer de livre e espontânea vontade, com amor no coração, né? Porque de nada vale fazer as coisas só por aparência. Por isso que Paulo, aquela carta que ele mandou aos Romanos, né? Ele dizia que se tudo que fizéssemos sem amor nada valia, né? Poderia doar meu corpo para as ciências ou para queimar, poderia falar a língua dos anjos, poderia falar 100 idiomas, poderia conhecer a enciclopédia britânica, mas, né, poderia fazer e doar todos os bens aos mais necessitados, mas se não tivesse amor, né, no coração, se não olhássemos para os nossos semelhantes como irmãos, né, de nada valia. Se não construíssemos o bem, não teria validade alguma, né? São lições talvez milenares, mas são lições atuais, são lições importantes. E quantas criaturas fazem isso, né? E nós não sabemos. E quantas fazem realmente, mas querem seus nomes estampados, né, na mídia? Enfim, não compete nos julgar, né, as ações, mas compete dizer que paciência e caminho andam juntas, né? Vale dizer que não devemos exigir do nosso semelhante aquilo que ele não pode dar. Vamos fazer o contrário. Vamos doar aquilo que podemos para que o semelhante, reconhecendo, ou olhando, ou vendo em nós um exemplo, possa, né, seguir esse exemplo. Como seguimos exemplo de pessoas boas, pessoas, né, virtuosas, pessoas importantes em nossa vida, né? Então, vamos entender que paciência não é estar sentados aguardando que as coisas ocorram. Não. Vamos agir para o bem.
e depois aguardar a frutificação desse bem, né? Mas não visando uma valorização desse bem, não visando uma paga desse bem, né? Ou um lucro disso, não. Vamos aguardar que as coisas aconteçam naturalmente. E acontecem, né? Quantas criaturas fizeram bem e estão esquecidas do bem que fizeram. E no momento de dificuldade, no momento de problema de saúde, perda de entes queridos, dificuldades que nós conhecemos na Terra, sempre vem alguém, né? Sempre tem alguma situação que vem nos auxiliar, vem nos acalmar, vem nos trazer a tranquilidade, a serenidade, vem bater no nosso ombro, falando, caminha, as coisas vão mudar, vão ser melhores, né? Por isso, construindo um mundo melhor em nós mesmos, sendo o exemplo desse mundo melhor, né? As coisas vão acontecendo. E quando partirmos para a outra vida, né? O Espírito adora falar assim, quando partirmos para a outra vida, lá estaremos mais felizes, mais tranquilos, teremos paciência, teremos vamos dizer, aquela pleiade de espíritos bons que vêm nos receber ou nos recepcionar a essa entrada do mundo de luz, de paz, né? E de sabedoria, e de amor, e de luzes, né? Mas nada disso vale sem amor no coração, né? Para termos mérito, para construirmos um mundo feliz, onde haja satisfação nos atos que praticamos, é preciso amar muito, né? Cada um sabe a medida certa. E não exigir e cobrar que se ame mais, que se pague mais e que seja melhor, né? Porque a nossa consciência está nesse momento aqui. O importante é entender isso. A vida espiritual é tão bela que a nossa consciência está aqui encarcerada, né, no corpo físico. Mas a passagem desses dois planos, o espírito não percebe. Porque seguido a morte, seguido essa transição, seja até pelo sono, né, o plano espiritual se descortina à nossa volta. Com mais clareza, com mais brilho, na mesma proporção que nós nos desprendemos, nos purificamos das coisas da matéria. Então, a consciência, ela transfere de um plano para o outro. É a consciência, ou seja, consciência é o espírito, né? É ele que está ali, Senhor. Mas se ele está perturbado e está preso às questões puramente mundanas, ou aquele que mais lhe preocupava no momento da sua morte, ele não percebe que houve essa mudança. E a sabedoria dos irmãos espirituais que vêm nos recepcionar, eles têm calma, têm tranquilidade, têm paciência para gradativamente ir nos despertando desse sono e mostrando para nós que aquilo que nós deixamos para trás ficou. E agora temos que construir uma outra vida ou adaptar essa outra vida que com certeza terá menos dificuldades, menos necessidades do que aquela que deixamos para trás. Por isso que, como homens, para encerrarmos, né, porque o tempo já avança, como homens, pensamos da forma como pensamos atualmente. Mas como espíritos, pensamos de forma completamente diferente. Né? Por isso que muitos espíritos não querem encarnar. Não porque eles são revoltados, não. É porque eles entendem, como espíritos, né, libertos das adversidades da matéria, que a vida lá tem uma satisfação, tem uma beleza diferente daquela que tem aqui. Mas a lei exige que volte para continuar, né, o progresso, a evolução. Muito bem, com paciência vamos a muito longe, né? Com paciência nós conquistamos muitas coisas. Paciência é ação, né? Não é paralisação. Obrigado a todos mais uma vez, né? Que assim seja. Paciência é trabalho, né? Sim. Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa sobre alguma coisa que ficou em dúvida? Paciência, gente. Quem que tem, né? Ninguém tem paciência. A gente tem tolerância um pouquinho, né? Paciência é só Jesus mesmo, né? Porque a gente que é terrível. Alguém quer fazer algum comentário? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então. Todo mundo está com paciência, né? Doutorado em paciência. Então tá bom. Eu achei interessante, ele está colocando, né, o trânsito, né, com o trânsito da nossa vida, né? E eu sempre falo, né, a gente fala para os alunos, né, para não deixar a gente achando que a gente é anjinho, né? A pior coisa do mundo para mim ainda é o trânsito, gente, é difícil.
De vez em quando sai o bicho, assim, né? O Marco já sabe, já contei a história. Sai o bicho dentro de mim, ó, segura esse bicho, porque é bravo, viu? É que a gente não conseguiu dominar ainda, né? É difícil mesmo, é complicado. Então, a gente está trabalhando, viu? Estou trabalhando, faz tempo, mas eu estou trabalhando. Para que a gente entenda esse entender o outro que está dirigindo e que faz as besteiras que faz. Não que eu dirijo muito bem, graças a Deus, né? Mas, todos mas né? dirijo muito bem. Mas a tristeza é ver as outras pessoas fazendo, e isso me irrita muito profundamente. Então, é isso que eu tenho que trabalhar, né? Entender o outro ainda, né? Que eu não compreendi. Aí saiu o bicho dentro de mim que eu ia matar eles. Assim é normal, né? Mas, como eu sempre falo, às vezes fazemos uma palestra, o texto, primeiramente, é para nós, né? Para nós, sempre para nós, não é para vocês, não é para o pessoal que está nos ouvindo. Eu passei por causa disso que era eu que estava falando aqui, ó. E eu que também preciso praticar mais a paciência. O transcendente precisa muito. Tá certo. Então tá, obrigada, viu? Obrigado a todos. A Ana quer fazer Quer falar, Nina? Vai falar que você tem um bicho na mão. Oi, Rudá. Oi. Então, eu acho que, acima de tudo, para a gente ter realmente a paciência, temos que eliminar nosso ego, né? É prescindível isso. Porque, como ela estava falando, no trânsito, é muito fácil perder a paciência. A pessoa passa, você errou, ele te xinga, você fala também, e é difícil a gente ficar quieto no trânsito. E não só o trânsito, tem muitas outras coisas, né? Que você chega no mercado, num shopping, você vê alguma coisa errada, você já estrambola, a paciência já foi. No hospital, né? No hospital, tá, principalmente. No hospital também é um lugar que ninguém tem paciência com nada. Né? A não ser que esteja muito doente do lado, né? É que Emmanuel, né, ele faz essa comparação com o trânsito, como o trânsito nos fornece lições e orientações para a nossa vida, que se observadas, né, principalmente observação, prudência, né, tolerância, como ele coloca aqui, se observadas no nosso dia a dia, facilitaria bastante, né, a nossa convivência. Mas a gente esquece disso. A gente sempre vai exigir do próximo o melhor, e a gente esquece que nós temos que fazer o melhor de nós mesmos, né? Ok? Muito bem, obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. No sábado, né? Vai fazer o mesmo? Ah, legal. Então é isso, queridos. Que a gente tenha um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, porque a vida está aí, né? Nos pedindo que a gente possa estar aqui nesse planeta. É um difícil aprendizado para todos nós. A gente sabe que quando nós habitamos um planeta de prova e expiação, a gente sabe que a gente traz ainda muitas mazelas a serem corrigidas. E, como disse a nossa amiga, é difícil para o nosso ego a gente entender isso, compreender as mudanças que nós temos que fazer em nós e não no outro, né? É mais fácil falar do outro do que falar de nós. Então, por isso que nós temos que ter paciência conosco, né? Compreensão ainda com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, mas trabalhar, né? Trabalhar com tudo aquilo que a gente sente em nós. Falei do trânsito, é um trabalho que a gente tem que fazer, sim, todo dia, de trabalho com a família, no trabalho, na rua, né, em todas as situações que nós estivermos, sempre é o aprendizado que o Pai está nos pedindo, para que a gente aprenda essa lição mais uma vez. Então, queridos, é por isso que nós estamos aqui em aprendizado. E nós vamos agradecendo, então, pela oportunidade, Senhor, de podermos aprender. E, nesse instante, nós vamos abrir o nosso coração para que a gente possa doar um pouquinho de nós a tantas outras criaturas que aqui chegam, buscando o amparo, buscando a ajuda. Nós sabemos que uma casa de oração, não importa o templo, que denominação se dê, sempre vão aportar ali irmãozinhos necessitados de muita ajuda, de muito amparo. E eles vêm buscar realmente essas energias de amor que a gente possa estar oferecendo. Então, esse é o momento que a gente busca em Deus essa força que nós temos dentro de nós, esse amor que nós temos dentro de nós, esses talentos que nós já temos para distribuir.
e que a gente possa oferecer nesse instante, junto com esses amigos que aqui se encontram, essas energias, para que possam chegar aos lugares mais escuros deste planeta, onde há dor, onde há sofrimento, onde há guerra, onde há discórdia. Que a luz de Jesus, nosso Mestre amoroso, possa chegar até aí, e que as nossas vibrações também cheguem até eles, levando a eles o conforto, a esperança e a alegria. Vamos vibrar, queridos, por esse imenso planeta amado. Nós vibramos também para que cada canto, onde houver uma dor, um doente, um enfermo, amigos amorosos possam chegar até eles levando o remédio, o tratamento, o conforto. Nós vibramos por todos aqueles irmãozinhos que hoje de madrugada perderam aquele lar, que fizeram de lar, que eles possam ser auxiliados, Pai, pela Tua imensa misericórdia, mas que os corações possam se abrir também dessa humanidade, que possam ajudar esses nossos irmãos. São companheiros nossos, queridos. Não sabemos quem é que está ali. Pode ser um irmão nosso de outras vidas, pode ser um companheiro. A gente não importa quem seja, é um irmão de caminhada. Que a gente possa oferecer a eles a ajuda que eles necessitam. E nesse instante, nós vamos vibrar por cada um desses irmãozinhos, para que eles tenham também esse conforto e essa esperança de que as coisas vão estar melhor e eles vão conseguir superar tudo isso. Nós vamos vibrar por esse nosso querido Brasil, por essa pátria tão amada, onde nós habitamos hoje como merecimento, como aprendizado, pedindo, Senhor, que a Tua luz se faça no coração daqueles que comandam, que a Sua luz se faça no coração daqueles que promovem ainda a discórdia, a tristeza, a dor. Nós pedimos por todos esses irmãos que estão contra, Senhor, a tudo aquilo que o Evangelho prega, que é o amor e a caridade. Nós vibramos por eles. Como disse Jesus, eu não vim pelos doentes, pelos sãos, eu vim pelos enfermos. E esses são irmãos enfermos que ainda se encontram nos caminhos, que não conhecem ainda esse caminho que leva até Deus. Que eles sejam amparados também, Senhor, porque também são nossos irmãos. E nós vamos vibrando por aquele companheirinho que está lá na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, aquele companheiro que necessita da nossa vibração nesse instante. Aquele irmãozinho enfermo, que ele possa sentir nesse instante essa bênção que chega até o coração, que chega até o corpo físico, levando a eles a tratamento e o conforto para as suas dores. Que Deus abençoe a cada um que aqui se encontra e que recebam através dessa chuva de flores que recai sobre esta casa, como bálsamo de amor, que seja no coração de cada um a esperança, a luz e o fortalecimento. Que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e que possamos levar conosco esse perfume e essa flor que essa nossa irmã nos oferece com tanto carinho, para que tenhamos uma semana de muita paz. Agradecidos que somos, Senhor, pelas Tuas bênçãos e pelo Teu amor, pela Tua paciência, pelo Teu carinho por cada um de nós. Graças a Deus. Que Jesus nos ampare e que tenhamos uma semana de paz. Eu queria lembrar, queridos, não esquecerem do Evangelho no Lar, viu? A gente fala todas as vezes, toda semana, não esqueçam que o Evangelho no Lar é muito importante. A gente vem, recebe aqui muitas energias, mas nós precisamos preservar essa energia em nosso lar, para que a gente tenha também essa tranquilidade junto à nossa família. Tá bom? Obrigada, queridos.